Amados, há um texto da Palavra de Deus, ou há um livro na Palavra de Deus, que sempre me causou bastante, desde criança, bastante interesse, que é o livro do profeta Jonas. É um livro muito pequenininho. Eu não sei quantos leram esse livro. Você lê o livro do profeta Jonas assim, rapidinho. Se você sai de casa para o trabalho e você antes de chegar lá, você já leu. É bem pequeno. Conta a história de um profeta que Deus dá a ele a ordem de ir para uma determinada cidade, chamada Nínive, para pregar o evangelho, pregar a mensagem de arrependimento. Porque o juízo de Deus viria sobre aquela cidade. Havia muito pecado naquela cidade. Havia muito pecado naquela nação. Era uma nação, era um povo que não era simpático ao povo israelita, ao povo judeu. E o profeta Jonas, ele, entristecido com esta ordem do Senhor e a disposição do Senhor de salvar aquela gente que não era descendente de Abrão, não fazia parte da herança em Abrão. Jonas, ele pega um navio e vai para uma direção oposta. Você conhece a história, né? E no caminho, uma tempestade enviada por Deus acaba levando os passageiros, os marinheiros daquela embarcação a jogarem Jonas para fora do barco. E Deus envia um grande peixe que engole Jonas e ali ele fica 3 dias e 3 noites, se arrepende, pede perdão. Deus faz aquele peixe vomitar Jonas numa praia. E Jonas então vai fazer o caminho de volta e ele vai para Nínive. E ele entra naquela cidade e prega a mensagem de arrependimento que Deus mandou ele pregar. E Jonas então, ele, depois que faz isso, ele vai para um lugar mais alto e ele fica de lá esperando para ver Deus cuspir fogo, destruir aquela gente toda, destruir aquela cidade por causa do pecado dela. Jonas, ele fez por obrigação, ele obedeceu por obrigação. E você, se já leu o livro, você saberá que Deus recebe daquele povo uma atitude que expressa arrependimento, do rei até o mais simples dentre o povo, todos, há um arrependimento enorme, um avivamento acontece naquele lugar, e a cidade é poupada. Mas Jonas, ele vai então para um lugar e fica olhando, esperando acontecer o juízo de Deus, como que dizendo, essa gente é muito ruim, esse povo é um povo de índole ruim, não vai ter jeito, eu vou acabar vendo todo mundo ser destruído. E diz o capítulo 4, versículos 6 a 11, nós vamos ler agora na NVI. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena
dessa grande cidade, ou não deveria eu me compadecer dessa grande cidade? Amados, após a cidade de Nínive ser poupada da destruição devido ao arrependimento do seu povo, Jonas fica enfurecido quando uma planta que lhe proporcionava sombra é destruída por uma lagarta enviada por Deus. Deus estava usando aquela planta e aquela lagarta como uma parábola para a vida de Jonas, e ele não estava entendendo. Ele se entristece com a perda da planta, mas não se importa com as milhares de vidas em Nínive que foram salvas, que estavam se perdendo, que iriam ser destruídos. Mas ele se importa com uma planta que nasceu numa noite, lhe proporcionou alento, sombra, contra o sol causticante do dia, e morreu na seguinte noite. O capítulo 4 de Jonas deixa muito claro sobre como Deus vê o ser humano e como nós somos tão pouco empáticos no que se refere à prática do amor ao próximo. Deus fez com que o livro de Jonas estivesse ali no cânon sagrado, inspirando a todos nós a olharmos para nós sob o prisma daquilo que o Senhor ensina, Jonas, e confrontar-nos a nós mesmos, como servos de Deus, como seres humanos, em como é que nós nos portamos e nos comportamos em relação ao nosso próximo. Veja que Jonas está enfurecido, ele está aborrecido, ele está descontente. Mas por que tanta inquietação e tristeza, se uma nação inteira tinha sido salva graças à pregação dele, obedecendo à ordenança do Senhor? No versículo 2 nós vemos Jonas reconhecendo os atributos do Senhor. Ele diz, ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Jonas está dizendo aqui na oração que ele está fazendo a Deus, ele está falando com Deus. Eu sabia que o Senhor ia acabar não destruindo esse povo. Jonas tinha ojeriza por aquele povo. Era um povo hostil para ele, era um povo hostil para o seu povo. Ele sabia que Deus é misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor, mas Jonas não desejou possuí-los, pois estava cheio do senso de justiça humano, porque aquele povo era um povo hostil ao seu povo. Jesus Cristo nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos, devemos orar por eles. Muitas vezes nós abrimos a nossa boca e com toda razão, e às vezes até mesmo com toda coerência, nós falamos do nosso desabafo em relação às coisas erradas que estão acontecendo em nosso país, daquelas pessoas que agora ocupando poder, ocupando posições de mando, ocupando posições de gestores da coisa pública e fazendo errado e malversando os recursos financeiros. Nós, de forma muitas vezes até coerente, nos colocamos críticos em relação a essas pessoas, mas como servos de Deus, como filhos de Deus, não pode existir em nosso ser, em nosso coração, um senso de justiça que impeça que essas pessoas sejam alcançadas pela graça salvadora de Cristo. Eu quero te perguntar, se aquele vizinho chato, cri-cri, pernilongo, aquele que coloca aquela caixa de som no mais alto volume na sua vizinhança, com aquela música que é o proibidão, que ofende você, que faz você se sentir incomodado ao extremo.
Se depender de você para ele ser salvo e não ir para o inferno, ele vai ser salvo. Você para orar por ele. Você intercede pela vida dele, pela família dele. Você clama a Deus pela salvação dele. Você dá testemunho de amor, expressando amor por ele. Jonas sabia que Deus era misericordioso, ele é misericordioso. Jonas sabia que o Senhor é compassivo, é paciente, cheio de amor, mas ele não desejou possuir essas características de Deus. E o Senhor Jesus diz que basta ao servo ser como seu Senhor e o discípulo ser como seu mestre. E aqueles que dizem: eu sou cristão, eu sou filho do Deus vivo, porque eu fui alcançado pela graça salvadora de Cristo, eu fui tornado filho de Deus, filha de Deus, estes precisam parecer com o Pai. Nós precisamos parecer com o Pai. Se Deus olhasse pela perspectiva de Jonas, quem de nós permaneceria vivo? Seríamos completamente destruídos, estaríamos perdidos e sem esperança. Mas Jesus lá naquela cruz, ele não amaldiçoou nem mesmo aqueles que o estavam matando. Ele clamou ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Irmãos queridos, amigos, enquanto nos mantivermos imersos em cristianismo centrado em nós mesmos, não conheceremos a proteção divina. Deus não protegeu Jonas daquele sol causticante, embora tenha mandado aquela planta crescer para protegê-lo, foi só por 24 horas, foi só para ele ter uma lição. Quantos são aqueles que, sendo crentes, sendo filhos de Deus, servos do Senhor, não estão entendendo e dizendo: Senhor, não entendo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu oro, eu jejuo, eu leio tua palavra, eu não falto um culto, mas as coisas não estão dando certo. Será que é porque Deus mandou uma lagarta para te chamar a atenção? O que Deus desejava transmitir a Jonas por meio da parábola da boborê e da lagarta, ensina também a nós. Nós devemos atentar para as lições que Deus dá a Jonas e através dele a nós. Há 3 lições que eu quero destacar para que nós saiamos daqui hoje com o conhecimento da verdade que liberta, amém? Primeiro, devemos nos alegrar com as vitórias alheias. Você pode repetir isso? Vê se tem um nazireu, uma nazireia do teu lado aí, diga para ele, para ela: nós devemos nos alegrar com as vitórias alheias. Se você não está entendendo, o pastor Cláudio está falando nazireu, nazireia. Por quê? Porque eu não quero que você não esqueça a mensagem que eu preguei domingo de manhã, passado aqui. Ah, você não ouviu, não participou? Vá lá no canal YouTube PR Cláudio C. Barroso, com Z, e procura lá a mensagem de domingo passado pela manhã. Ou no canal PIBBR, não, PIB Belfor Roxo, não é isso? PIB Belfor de Roxo, PIBB Roxo, PIBB Roxo. Se o pastor não sabe, é que tem tanta coisa na cabeça do pastor que ele vai confunde, né? PIBB Roxo, procura lá, tem uma playlist lá, é playlist que fala? É playlist, né? Tem uma playlist lá sobre celebração da manhã, é isso? Celebração da palavra, aí você vai ver lá, procura pela data, vai ouvir a pregação domingo passado pela manhã. Ô Nazireu, ô Nazireia, o que é que eu pedi para você repetir?
devemos nos alegrar com as vitórias alheias. O versículo 6 diz que Jonas se alegra com a sombra que aquela planta proporcionou, refrescando a sua cabeça. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você se alegra e você comemora pelas bênçãos alcançadas pelos outros, ou você só se alegra e comemora quando a vitória diz respeito a você? Nós somos chamados a atenção por Deus nessa parábola de que devemos despertar o amor dentro do nosso coração. Jonas não tolerava a ignorância e a arrogância dos ninivitas, e realmente eles não eram pessoas boas, não, por isso que Deus queria destruí-los. Jonas não plantou aquela planta, mas ela cresceu e lhe deu um refrigério que ele nada fez por merecer, assim como Deus fez para com a cidade de Nínive. Ela não merecia. Da mesma forma, Jesus morreu naquela cruz para dar salvação e vida eterna, um sacrifício que nenhum de nós jamais fez, jamais fará por merecer. Ele a si mesmo se entregou, deixou a sua glória no céu, habitou entre nós, viveu como um ser humano, como eu e você, sujeito a todas as coisas que eu e você estamos sujeitos, embora ele em nada tenha pecado, para o fim da sua vida terrena, sofrer tudo o que sofreu e ser morto como foi, para que seu sacrifício vicário naquela cruz pagasse o preço de remissão da nossa dívida de pecado, dívida impagável. E ele fez isso por quem não merecia, eu e você. Lucas capítulo 15, versículo 10, diz o Senhor: assim eu vos digo, há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Você vibra pela vitória dos outros, você se alegra com a alegria dos outros. Assim também devemos nós sermos, nos alegrando e comemorando com a vitória dos outros. Você pode dizer depois de mim: devemos nos alegrar com as vitórias dos outros. Jonas não fica feliz, não. Eu sabia, está vendo? Eu sabia que o Senhor é misericordioso, compassivo, gracioso, longânimo. Eu sabia que se essa gente se arrependesse, o Senhor não ia fazer o que o Senhor disse que ia fazer. Em vez de Jonas pegar e dizer: uhul, obrigado, Senhor, o Senhor me fez ter o privilégio de participar dessa obra extraordinária que o Senhor fez. Jonas ficou zangado, Jonas ficou chateado, Jonas ficou triste, Jonas ficou revoltado, porque aquele povo que merecia morrer foi salvo. Eu muitas vezes ouvi alguém dizer assim a respeito de um preso, alguém que cometeu crimes na sociedade, por causa disso foi preso, condenado e aprisionado, mas esse alguém se converteu recebendo Jesus lá naquela cadeia. Eu ouvi tanto crente dizer assim: o quê? É ruim, hein? Isso aí é só para conseguir algum benefício lá e depois sair dando uma de que é crente. Meu Deus do céu, é a encarnação do espírito de Jonas. Dá uma futucadinha do lado aí, não chama de Nazireu agora não. Diz assim: você não tem esse espírito, não tem? Espírito de Jonas. Irmão, não amarra não, diga: está solto, vai! Devemos nos alegrar com as vitórias alheias.
Segunda lição que aprendemos nesse texto, desse livro de Jonas: você não é a última bolacha do pacote. Dá uma olhadinha para esse nazireu, nessa nazireia, diga para ela: você não é a última bolacha do pacote. Tem muita gente que se sente a última bolacha do pacote. Falei igual paulista agora, né, Ellen? É bolacha, não é biscoito. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o mundo não gira em torno de você nem de mim. Seja planta, não seja lagarta. Diz para essa pessoa aí, olha para ela, tem cara de planta? Talvez tenha cara de lagarta. Diz para ela: tira essa cara de lagarta. Seja planta. A planta vem para trazer refrigério, ela cresce, ela gera sombra. Jonas fica feliz, que conforto, que coisa boa, deixa o sol, agora estou aqui nessa sombra, que delícia. Mas de madrugada Deus manda uma lagarta para acabar com aquela planta, e no dia seguinte Jonas está com seu humor destruído de novo, pior do que estava antes. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, seja planta, não seja lagarta. Jonas estava centrado nele mesmo. Jonas estava centrado nas suas convicções, nas suas crenças, nos seus problemas. Esqueceu até Nínive. Ele esqueceu até de Nínive. Agora ele está olhando só para ele. Agora ele se sente tão mal que ele quer até morrer. Eu já não estava querendo estar aqui mesmo. Cheguei a dizer para aqueles marinheiros lá: ó, o problema sou eu. Sabe o que você faz? Resolve o problema do navio, me joga para fora. Os caras, os marinheiros, os passageiros daquele navio, com temor de Deus, o Deus de Jonas, não pegam e fazem logo não. Eles vão perguntar: Senhor, tem compaixão de nós, porque se a gente tem que jogar esse cara na água, ó, seja o Senhor com ele, mas livra a gente, hein? Só então jogaram Jonas na água. Foi preciso Jonas ficar 3 dias e 3 noites dentro daquele ventre do peixe. Para ele se recompor, se quebrantar. E a palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não desce. Mas nem assim Jonas aprendeu. Era para Jonas ter colocado a mão na consciência e dito assim: eu merecia morrer dentro daquele peixe, ou morrer afogado, porque eu desonrei e desobedeci a Deus. E o Senhor ainda me deu a oportunidade de viver. Deus tem propósito na minha vida. O Deus que ele diz: eu sabia que o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é gracioso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é longânimo, o Senhor é perdoador, e se essa gente se arrependesse, o Senhor ia perdoá-la. Mas Jonas era tão centrado em si mesmo, que quando aquela planta morre, ele até de Nínive ele se esquece. Ele só olha para si, e chega ao ponto de desejar morrer. A vida não presta mesmo, não serve para mais nada, acabou para mim. Entrega os pontos. Deus queria ensinar a Jonas que não se pode viver egoisticamente pensando somente em nós mesmos. Diga depois de mim: eu não sou a última bolacha do pacote. Não seja egoísta. Não pense só em si mesmo. Obedecer a Deus não significa honrá-lo. Veja que Jonas obedeceu, mas Jonas não honrou a Deus. Tem muita gente que está obedecendo a Deus, mas não está honrando a Deus. Por que não? Porque não está fazendo o que deveria, e está fazendo, mas não está fazendo com coração de servo. Não está fazendo com coração cheio de amor. Não está fazendo como deveria. Às vezes você se incomoda com as lagartas que aparecem. Mas já pensou em que posição você está?
Você é sombra e refrigério para a vida das pessoas, ou você é lagarta que consome a paz dos outros? Sogra, sogro, você é sombra ou você é lagarta na vida dos teus genros, da tua nora? Chefe, patrão, você é sombra ou você é lagarta na vida dos seus subalternos? Vizinho, você é sombra ou você é lagarta? Você não está nem aí, porque a hora do silêncio é de 10 horas da noite para frente. São 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, são 6 horas da tarde. Qual o problema? Eu estou na minha casa. Hora do silêncio é a partir das 10. Então está valendo colocar aquele louvorzão no último volume, porque você está lá no andar de cima, então você está no fundo da casa, limpando o quintal, e o teu vizinho tem que aguentar naquele nível. Dá uma olhadinha do teu lado. Tem cara de sombra ou de lagarta? Não tem cara, porque são as nossas atitudes. Você não é a última bolacha do pacote, nem eu. E o Senhor Jesus nos chamou para sermos bênção. E quando Deus chama Abrão e diz: sai da tua terra e da tua parentela, eu vou fazer você pai de uma grande nação, e será tão grande que se você puder contar as estrelas no céu, ou os grãos de areia da praia, assim será a tua descendência. Mas Abrão estava casado com Sara há décadas, e Sara era estéril. E Deus diz para ele: mas Abrão, além disso eu vou te fazer muito rico. Mas tem uma coisa, Abrão, você precisa ser uma bênção. Deus espera que eu e você sejamos uma bênção. Por último, o amor de Deus é universal. Jonas não plantou, Jonas não podou, Jonas não regou a planta, mas como ela lhe proporcionava sombra, ele ficou chateado quando ela morreu e questionou a Deus. A pergunta de Deus é: não deveria eu sentir amor, compaixão, misericórdia por essa grande cidade? Irmãos e irmãs, quantas vezes nós nos pegamos agindo como Jonas, e como ele, muitas vezes nos preocupamos mais com as nossas próprias conveniências e interesses do que com o bem-estar e a salvação de outras pessoas. Eu quero te perguntar: para quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Quem da tua vizinhança você está orando por aquelas pessoas e está testemunhando com a intenção de trazê-las para Jesus, de torná-las membros integrados na família da igreja? Como Jonas, muitas vezes nos preocupamos mais com as nossas próprias conveniências e interesses do que com o bem-estar e a salvação dos outros. Você está focado em quê? Em estudar, fazer aquela pós-graduação, aquele mestrado, aquele doutorado, e aí você não tem tempo para mais nada, só vem no culto de domingo à noite, falar de Jesus para as pessoas. Então, sua preocupação é prosperar, sua preocupação é crescer, sua preocupação é progredir na sua vida profissional, acadêmica, enquanto as almas estão indo para o inferno. E Jesus diz: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O mundo está cheio de exemplos de como nós colocamos outras coisas acima do valor da vida humana. Colocamos animais de estimação no lugar de seres humanos. Defendemos causas que desvalorizam a vida humana, como colocar ovos de tartaruga acima de vidas de fetos humanos. Ou idolatramos o entretenimento, colocando lutadores de MMA se esmurrando, ferindo, machucando, nocauteando um ao outro,
acima da integridade e da dignidade humana. Fazemos um alarde midiático pela salvação de um cavalo que estava em cima do teto de uma casa. Mandamos aparato para tirar aquele cavalo de lá, enquanto vidas morrendo por falta de socorro. Pensamos em dinheiro e verba para campanha eleitoral, quando milhares estão desabrigados. Deus nos chama a refletir sobre as nossas atitudes e prioridades. Ele nos lembra que o seu amor é universal e que devemos amar e nos importar com todas as pessoas, independentemente de quem são ou do que elas fizeram. Eu quero perguntar, se entrasse por essas portas, o mendigo, mal cheiroso, semanas sem tomar banho, roupa rasgada, e o recepcionista tivesse apenas uma vaga do teu lado, e ele sentasse aí, o que você ia fazer? Ou se fosse um drag queen que entrasse aqui e sentasse do seu lado, o que você ia fazer? Como é que você ia se comportar? Deus nos chama a refletir sobre nossas atitudes e prioridades. Ele lembra a nós que o seu amor é universal e que devemos amar e nos importar com todas. Você pode repetir depois de mim? Todas. Olhar para quem está do teu lado e dizer todas as pessoas. Independentemente de quem elas sejam ou do que elas fizeram. Para falar de Jesus, legal, show de bola. Onde? Pela internet, estou junto. Para falar de Jesus, evangelismo, show de bola. Mas eu tenho que ir para a rua, tenho que bater a porta, entregar um folhetim, foi por você? Puxa vida, sabe o que é? É que como é que é? Semente de gergelim? É isso o ministério? É grão de mostarda. É grão de mostarda, né? Eu não gosto de mostarda. Tem que ficar escrevendo para quem está preso lá na cadeia, né? Convertido. Que está convertido. Pois é. Eu tenho tanta coisa, estou tão ocupado. Assim como Deus questionou Jonas, Ele nos questiona hoje. Ele diz: não deveria eu sentir amor por todas as pessoas, por toda a humanidade? Irmãos, o que que diz João 3,16? Bem forte, se você sabe, de plenos pulmões. Porque Deus amou o mundo. Não é porque Deus amou Israel. Não é porque Deus amou os cristãos, nem tinha cristão. Deus amou o mundo. O que tem? De tal maneira que deu o quê? Seu Filho unigênito. Para quê? Deus amou toda a humanidade, a ponto de dar o seu próprio Filho para a salvação de todo aquele que nele crer. Portanto, amados, que possamos aprender com Jonas e com a planta e com a lagarta, e sermos sombra e refrigério para a vida das pessoas, em vez de sermos como a lagarta que consome a paz,
que consome a alegria dos outros, em vez de sermos como Jonas, que no lugar de se alegrar, de festejar pela salvação de toda aquela cidade, ficou ainda mais revoltado. Que possamos valorizar e amar a vida humana como Deus a valoriza e como Deus a ama. E que o amor de Deus nos ensine a amar verdadeiramente uns aos outros, de modo que não seja preciso que Deus venha a ser didático, como Ele foi com Jonas, permitindo que soframos uma perda para nos ensinar a amar. E quantos são aqueles que Deus tem permitido uma perda para ensinar a valorizar aquilo que de fato deve ser valorizado? O amor. Amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Você pode fechar os olhos e pensar um pouquinho sobre isso? O quanto do seu tempo tem sido dedicado para expressar amor ao próximo? Tem gente que nesse momento não tem dificuldade de tirar uma oferta para o Rio Grande do Sul, para socorrer aqueles que estão na calamidade e ofertar. Mas eu quero te perguntar, quanto tempo e quantas vezes, das vezes que você se colocou em oração, falando com Deus, você levantou uma oração e um clamor por aqueles que estão sofrendo a calamidade lá no Rio Grande do Sul? Às vezes nós não temos dificuldade para colocar a mão no bolso, mas Deus não quer só o dinheiro, Deus quer a vida. Só o dinheiro que vai fazer a diferença, sim, na vida daqueles que estão necessitados, fará, mas para a sua vida, porque Jonas foi lá, Jonas fez o que Deus mandou, ele não fez com a boa vontade que devia, ele não fez com o coração desejoso de que aquela gente, de fato, fosse salva, ele fez por obrigação. Minha irmã, como é que está teu casamento? Você está fazendo comida com amor, com carinho, pensando que esse alimento aqui será bênção na vida do meu esposo? Ou você está fazendo aquela comida dizendo, para aquele infeliz, isso aqui está bom? Você está sendo lagarta? A tua planta está morrendo. Você não está abrindo os olhos para ver, não? Meu irmãozinho, você está naquela empresa, você é empregado, você lá é lagarta ou você é a planta? Você está sendo bênção? Ou você está lá que nem Jonas, murmurador, reclamão, só vendo o defeito do outro, em vez de estar orando por ele, em vez de estar intercedendo por ele, em vez de estar dando testemunho de amor por ele? Oh, Deus está enviando uma lagarta. Será que Deus já enviou uma lagarta para a tua vida e você ainda não se deu conta? E essa lagarta está roendo a planta que te dá sombra. Quem sabe você já teve a lagarta que já roeu a tua planta, que era o teu emprego. E Deus está chamando a tua atenção, rapaz, como é que você estava lá se comportando? Você olha para aquela pessoa com quem você antes se relacionava, você tem um olhar crítico, não crítico, mas de juízo, e que está sempre apontando o defeito daquela pessoa. Ela errou lá no passado, talvez tenha sido um erro até grave, causou consequências desagradáveis a você, mas tanto tempo já se passou,
Você é alguém que, como discípulo de Cristo, você é pacificador, você está pronto, disposto para ser a planta, para gerar sombra, para gerar refrigério. Você está pronto para ser um instrumento de Deus na construção ou reconstrução do ambiente de aceitação e de relacionamento fraterno com aquela pessoa? Ou você se mantém rancoroso, rancorosa, pesaroso, pesarosa, com a lembrança do passado, sem dar oportunidade a essa pessoa de que ela possa ouvir da verdade eterna da salvação em Cristo Jesus, através de você e do seu testemunho de amor? Nós não somos a última bolacha do pacote. Nós devemos buscar pelo bem de todos e vibrar com o sucesso e com a vitória de todos. E principalmente nós devemos nos fazer instrumentos de Deus para a glória do Senhor, buscando e salvando os que estão perdidos, com o nosso testemunho de graça, de amor, de bondade, de longanimidade, nos fazendo parecidos com o Senhor Jesus.